Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai conversar com uma personagem importante da política do Estado, importantíssima. Veio lá de baixo e chegou bem pertinho não, chegou ao poder muito bem e bem pertinho do cargo máximo da política no Estado. Daqui a pouco você vai conhecer essa personagem. Antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça que é transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, editadinho, preparado para você postar nas redes sociais. Tudo prontinho. Então, se você quer informações, os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo. E também chamo a sua atenção para Ripple. Use ripple.com.br, uma loja de roupas super legal daqui do Espírito Santo, que tem roupas muito legais, com preço ótimo e de excelente qualidade. E se você quiser fazer suas compras, você entra lá no site da Ripple, escolhe suas peças masculinas, femininas e no final, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Chamo a sua atenção para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, assinar o sino das notificações, compartilhar esse vídeo por aí para a gente crescer o mais rápido que a gente conseguir. Conto com a sua ajuda. Chamo a sua atenção também para as plataformas de streaming. Quando você quiser fazer uma corridinha, quiser ouvir o Edcast, você pode entrar no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, em todas as plataformas de streaming. Aí você vai ouvir lá o Edcast enquanto você está fazendo sua atividade física ou está fazendo alguma coisa em casa, você pode escutar o Edcast também. E também pode ver na TV Ambiental, canal 525 da NET. Agora a gente conversa com a vice-governadora do estado, Jaqueline Moraes. Tudo bom, Jaqueline? Tudo bom, Ed? Quero agradecer aí pelo convite. Você imaginou alguma vez que você fosse ser vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline? Nunca. Não, eu comecei mesmo minha trajetória política nos movimentos sociais. Uhum. E a gente vai fazendo as coisas que o coração manda, meio que gostando de ajudar as pessoas. Foi aí que brotou minha liderança. Eu ainda estava no camelô ainda. Trabalhei 15 anos de camelô. E acabei me tornando uma liderança no meio dos vendedores ambulantes, porque eu queria fazer o associativismo, formar um sindicato para a gente poder buscar o respeito e a não marginalização do trabalho informal. Acabei me tornando uma liderança e eles foram me promovendo. Legal. E você sabe que você falou dessa história de camelô, você não esconde isso de ninguém, que você trabalhou como camelô, trabalhou no centro de Vitória. Eu sei porque quando eu era repórter, estava na rua, teve uma manifestação de camelô, na verdade eu acho que teve uma ação para tirar os camelôs, eu acho que da Costa Pereira, se não me engano, você estava lá e teve uma confusão com polícia, e eu estava fazendo lá essa matéria, eu estava lá, eu vi acontecendo, acho que você tomou umas bordoadas lá da polícia. Como é que foi isso, Jaqueline? Foi, eu lembro. Você lembra bem, disso? Lembro você lá, eu lembro que os principais jornais do estado cobriam sempre, porque a população em si, ela sempre se comovia muito, porque nós estávamos trabalhando. Por mais que é um trabalho informal, mas é o que prova que a sociedade... as pessoas têm falta de oportunidades. No meu caso, por exemplo, eu cheguei aqui no Espírito Santo, Rio de Janeiro, com 14 anos, filha de um nordestino e de uma mulher também que trabalhava de camelô no Rio de Janeiro, e ele foi para o Rio de Janeiro com o intuito de ter uma vida melhor, do Nordeste do país, conheceu a minha mãe, nós viemos parar aqui para trabalhar de camelô na Praça 8, ele morreu muito cedo e eu tive que assumir a barraca com 16 anos, com a minha mãe, para ajudar a cuidar dos outros irmãos. Então, era uma necessidade de sobrevivência. Então, acaba a população se comovendo muito com essa ideia. Eles não estão roubando, eles estão trabalhando. E eu acabava tendo uma liderança muito forte ali no meio da Costa Pereira, tanto que no dia que tinha essa manifestação, que a polícia chegou e falou assim, pega a líder era eu. Então, eles ficavam assim, pega a líder. Pega a líder. Era assim. Aí, você ouviu eles falando isso? E o que você pensou na hora? Na hora eu pensei assim, eles estão apontando para mim. A gente fez uma corrente humana em volta da barraca na época. E foi interessante que ali tinha o prédio do IAPI, né? Da Costa Pereira, onde tinha consultas. Exatamente. O pessoal botaram tinha um movimento muito grande ali, que era consulta, marcava consulta para especialidade, se não me engano. Né? Então, o movimento de gente ali era muito grande. Era um movimento de gente grande. Eu amava minha barraca por volta de 6 horas da manhã.
Às vezes, quando dava 10h30, eu já tinha vendido 150, R$200. Por quê? Porque o pessoal vinha do interior para marcar consulta ali. Vinha, passava a noite lá. A gente fez matéria lá muitas vezes também. Mas foi interessante que um período que o Estado passou, que inclusive os servidores públicos não recebiam pagamento, não recebiam salário, eu tinha servidores daquele prédio que compravam fiado na minha barraca. Você fazia uma cadernetinha ainda? Dava tinha crédito? Tinha uma cadernetinha. Eu ficava, às vezes, com pena, porque tinham pessoas ali e falavam assim, eu preciso dar um presente ao meu filho que está fazendo aniversário e não tinha salário, porque teve uma época que o Estado ficou 5 meses com 5 folhas de pagamento atrasado. E você encontrou algum desses servidores depois, quando você foi eleita? Você falou, ó, seu nome está no caderninho, você está me devendo, hein? Não, devendo não, mas eles, quando recebiam, eles sempre passavam. Às vezes chovia, comprava. Esses dias eu encontrei uma pessoa que falou bem assim, mandou um áudio, tem no meu celular um áudio dizendo assim, eu não me esqueço de você. Um dia eu fui com a minha filha para o hospital e começou a chover, eu estava com a minha filha na chuva e você falou, leva uma sombrinha. E aí ela falou, eu não tenho dinheiro. Ela contando, eu não lembro da cena, mas ela falou que eu disse para ela que ela não tinha dinheiro. E eu falei, me paga quando você voltar aqui. E eu dei a sombrinha para ela. Eu tenho esse vídeo aí agora que uma assessora minha viajou para um lugar e essa pessoa fez questão de contar esse relato, que ela não esqueceu das sombrinhas que eu vendi ali na frente do IAPI. Isso é muito doido. O que passa na sua cabeça, Jaqueline, ouvindo essas histórias e hoje na posição que você está? Passa na minha cabeça que eu tenho uma raiz muito profunda. Tipo assim, a minha raiz ela foi forjada na vida. Então eu não consigo achar no poder um encantamento diferente do que eu tinha na calçada. Mas tem. Tem, mas não. Mas você sabe que tem, você sabe isso, você vê isso, você percebe isso. Percebo, com a posição que você tem hoje? Percebo, sinto. É como se, por exemplo, quando eu me tornei governadora pela primeira vez, a parte mais difícil para mim, e até hoje é ser servida, é ter alguém para abrir a porta do carro. Eu acho isso, assim, meio que, gente, mas não precisa, não, mas é protocolo, a gente tem que servir, a gente tem que abrir. Faz parte do cargo, faz parte do cargo. E ter segurança e ter alguém para te servir, eu sempre servi. Então, assim, eu nunca fui servida. Então, isso são as dificuldades, às vezes, que eu enfrento no dia a dia, de dizer que achar às vezes que nem é necessário, mas que tem um protocolo que precisa ser cumprido. Então, eu respeito o protocolo, que precisa do protocolo da segurança, por exemplo, não é eu que abro a porta do carro. E aí eu não gosto de ver as pessoas abrindo, porque, para mim, eu nunca fui servida dessa maneira. E aí eles falam, não, Jaqueline, mas é por causa da segurança, tem que cumprir. Então, eles, às vezes, têm um trabalhozinho comigo, porque não é por querer não cumprir um protocolo, é porque eu vim da raiz, do chão da fábrica. Mas se acostumar com mordomia é fácil, né? Assim, para mim, que tem um pensamento de que a vida ela é um sopro e ela passa muito depressa, e que a gente precisa trabalhar para as pessoas serem felizes naquilo que faz, eu não consigo, assim, ter muito... me acostumar com glamour, não. É uma coisa minha, da Jaqueline. Não, tudo bem, glamour não, mas uma mordomiazinha. Todo mundo gosta de uma mordomia, né? Olha a Iris aí, ó. Ele chegou. Na verdade, as pessoas gostam, eu gosto muito do trabalho, eu vou ser sincera, eu li o livro, para você ter uma ideia, da Michelle Obama, logo quando ela saiu. Então, eu ainda estou lendo, que eu degusto esse livro. Eu não só leio. Então, ela falou o seguinte, ela entrou com as meninas dela pequenas, ela inicia o livro com a saída dela da Casa Branca. E ela falou, eu entrei aqui com as minhas meninas pequenas. E se passaram 8 anos. Ou seja, as meninas eram crianças e saíram adolescentes. E lá, ela contando no livro que a casa não pode ficar sozinha. Então, é uma mudança saindo e a outra entrando. Mudança saindo e a outra entrando. E quando ela chegou na casa dela e do Obama e das meninas, cada um estava numa agenda e ela ficou sozinha. Então, ela desceu a escada do quarto para a cozinha e pegou um prato no armário. Quando ela pegou um prato, ela falou assim, tem 8 anos que eu não pego um prato na mão. Ou seja, os 8 anos que ela ficou na Casa Branca, ela não pegava um prato. E ela, descalça, sentou de baby doll na calçada para comer um pão que ela fez. Então, ali foi caindo a ficha de que essas coisas passam.
Então, assim, ela é muito inspiradora. Eu acho ela uma mulher super inspiradora e eu me inspiro muito nisso, de viver isso. Eu estou vivendo um momento de ser servida, mas eu estou preparada para um momento que eu não precisar ser servida mais, porque eu nasci para servir. Você está preparado para voltar para o Camelô? Para a Praça Costa Não Pereira? Vou precisar voltar, porque eu terminei meu bacharel em Direito. Ótimo, é isso aí. Você não parou, né? Você não parou, né? Não parei. Eu, com 26 anos, no Camelô, eu só tinha a 5ª série do ensino fundamental. Nessas brigas que você participou lá dos ambulantes, foi quando eu comecei a entender o que é o poder, o que é você ser convidada. Eu fui convidada pela Neuzinha, na época, para ocupar uma tribuna livre. Eu não sabia o que era tribuna livre. Neuzinha, que é uma vereadora muito famosa de Vitória, sim, que foi candidata... teve 5 mandatos lá. Foi candidata à prefeitura, eu acho que abriu mão da prefeitura, apoiou... Não sei se apoiou não, no o segundo atual turno, prefeito. ela foi para o segundo turno e apoiou. Hoje ela está na prefeitura lá. Isso, exatamente. Mas o primeiro mandato dela foi nessa época que tinha aquelas crises ali com os ambulantes do centro, porque tinha um projeto na prefeitura que queria levar eles para a Praça Seca, que é a Ponte Seca. Exatamente. E aí ninguém aceitava, eles queriam um camelódromo ali no centro. Eles não, vocês, né? Nós, tem que falar, né? E eu liderava esse movimento. Não, gente, a gente pode arrumar um espaço aqui para fazer um camelódromo. Nessa época, eu já discutia que em 15 anos, se não fizesse alguma coisa no centro de Vitória, ia morrer. E a minha ideia, das pessoas que trabalhavam ali, era transformar o centro num lugar onde tivesse muitos cafés, muitas cafeterias, opções culturais, música nas calçadas. Eu pensava o centro de Vitória, assim, histórico, aqueles prédios, com aquelas arquiteturas bonitas que tem ali pintadas. Então, eu não pensava num centro tão comercial, porque a gente já imaginava que os bairros iriam desenvolver o comércio e o centro, aos poucos, iria diminuir, aquelas lojas grandes. Então, nessa época, eu já pensava que poderia ter barracas mais charmosas, lugares para as pessoas fazerem café. A gente já sonhava, e eu conversava muito na associação com pessoas que tinham essas ideias. Então, ela me fez abrir, por exemplo, o olhar de que uma tribuna livre, qualquer cidadão que sente que tem uma demanda social pode ocupar por 15 minutos. Eu não sabia que eu poderia ser ouvida. Quando eu cheguei naquela tribuna, eu tenho essa fotografia, eu falei assim, eu acho que eu combino com esse lugar aqui. Então, dali eu comecei a me inteirar mais, voltei a estudar, terminei na EJA, o ensino fundamental, terminei na EJA, o ensino médio, e depois, quando eu tive o mandato de vereadora em Cariacica, que eu fui líder no meu bairro também, fui 2 vezes líder comunitária, consegui um projeto muito bacana para o meu bairro, que era o PAC, na época era o Programa de Aceleração do Crescimento. Governo bairro, Dilma, né? Foi no final do governo Lula para o governo Dilma. E aí, nosso bairro foi contemplado com 12.800.000 para pavimentar todas as ruas. Isso acabou dando uma capilaridade para eu vir para a Câmara, me elegi a 6ª mais votada e comecei a faculdade de Direito. No que tranca, volta, tranca, volta, tranca, volta, levou 10 anos e ano passado eu me formei. Mas formou, né? Formei. Legal. E você pretende atuar como... Você vai fazer prova da ordem? Eu pretendo fazer prova da ordem, não agora no mandato, porque não dá, eu vou ter que fazer um cursinho, porque eu levei muito tempo fazendo a faculdade. Então, hoje tem que estudar sempre, tem que né? estudar mais. Mas eu quero fazer... Hoje o presidente da ordem foi meu professor de Direito Trabalhista na faculdade, o RISC. Legal, legal. E você se envolveu com essa eleição da ordem? Na verdade, envolvimento direto a gente sempre tenta não manter, mas eu gostaria que o RISC continuasse, porque ele fez um bom trabalho. Então, assim, ele tinha assim, todo o potencial para retornar e a gente acaba conversando com um com o outro. Qual foi, falando disso, né, falando dessa coisa de apoio, falando dessa coisa de política, qual é a impressão que você teve quando você assumiu um cargo no executivo e você viu, porque você está vendo de um prisma diferente, né? Você está vendo de uma a política, o jogo do poder, você está vendo de uma posição diferente. Te assustou um pouco isso? Me assustou, me assusta até hoje. Eu acho que o jogo, a política é realmente o jogo, só que eu comecei a aprender lá na Câmara que é como se fosse um tabuleiro de xadrez. E em algum momento eu sou uma pedra, em algum momento eu sou jogador. Então, em algum momento eu estou com algumas pedras. Eu tenho uma coisa de dizer assim, todo mundo é usado na política, todo mundo é usado de alguma forma. Agora,
o ser usado, vou dizer assim, entre aspas, no sentido de que combinado não tem problema, porque você é uma pedra, às vezes você é o peão e às vezes você pode ser a rainha, entendeu? Então, assim, eu não sei jogar o xadrez, mas eu conheço a posição das peças, e aí eu consigo fazer uma leitura hoje mais fria. Um pouco do que eu trago para esse debate das mulheres. Por que as mulheres têm tanta dificuldade de se inserir na política? De compreender que esse jogo é só um jogo e que não tem nada a ver com você, quem você é, com o seu sentimento. E, às vezes, a gente leva o sentimento e diz assim, poxa, fulano me traiu. Não existe muito traição na política. Mas aí, Jaqueline, assim... Não tem como você dissociar completamente uma coisa da outra, né? Você vai contaminar alguma coisa. Você fala, não é pessoal e tal, mas você tem uma forma de agir. Então, a gente estava conversando, você ficou por conta do PSB e do partido no Estado para dar uma organizada. Você viveu muito isso, né? Vivi. Imagino que você tenha vivido muito isso. Mas, assim, não tem como você tirar a Jaqueline, eu sei até onde eu vou, porque ela é assim. Ela age de certa forma em determinadas situações. Não tem como você tirar muito, né? Isso. Apesar de você saber que não é pessoal, é um jogo, envolve, né? Não tem jeito. Mas assim, é o quanto você sofre com aquilo. Vamos dizer assim. Você já sofreu mais? Já sofri mais. Eu acho que a inserção na política faz você sofrer muito. No mandato de vereadora, quando alguém discordava de alguma coisa que eu falava, eu Você sentia, achava que você assim, ficava chateada, né? Será que eu estou tão errada assim na forma de pensar? E eu começava a me julgar muitas vezes. E depois eu fui começar a perceber que o campo das ideias é um campo de consenso, de senso, e que se você trabalhar só o campo das ideias com muito respeito à opinião contrária, você consegue trilhar o seu caminho com muita paz, com muita felicidade, inclusive. Porque é a minha ideia. E a minha ideia, você não precisa concordar com ela, você só precisa respeitar, entendeu? Então, eu comecei a ver essa coisa, talvez de uma forma mais fria, e mais dessa coisa. Eu falava com as mulheres, a gente tem que ler mais Maquiavel, a gente tem que ler mais a arte na guerra, a gente tem que ler mais essas coisas que fazem com que te traga uma frieza. Porque as mulheres, quando são inseridas, muitas vezes nós nos inserimos na vida pública, por um comentário de Facebook, de WhatsApp, às vezes te fere tão profundamente, porque o seu filho está na escola. E, às vezes, os homens não sentem isso com tanta profundidade, vamos dizer, quanto as mulheres, porque é uma vergonha, poxa, falar isso de mim e tal. Hoje, não, é a opinião dele em relação a mim, não tem nada a ver comigo, eu sei quem eu sou, eu tenho posicionamento, eu tenho personalidade, eu tenho controle emocional. Então, porque você tem que viver muito com esse jogo do recado. Às vezes eu entendo o recado, às vezes eu também não entendo, passo por cima dele, entendeu? Você entendeu o que os outros quis dizer? Não, nem entendi. Para mim, se ele mandou recado, para mim não foi. Então, eu tento agir com mais transparência possível. Eu acho que isso ajuda. Jaqueline, você citou o livro da Michelle Obama, você citou Arte da Guerra, de Sun Tzu, você citou Maquiavel. Pelo jeito, você lê demais, né? Não leio muito, não, mas eu gosto, eu gosto de sempre ter um livro. Hoje eu estou com alguns que eu estou terminando. Você lê muitos livros ao mesmo tempo? Leio, às vezes, 3 ao mesmo tempo, esse que é o problema. Então, eu fico assim, eu estou lendo agora, comecei, porque eu tirei 6 dias de descanso, eu comecei a ler um que eu ganhei num curso do MAP que eu fiz, que é uma programação de neurolinguística? Ampliação da mente, de como neurolinguística. Então, assim, eu comecei a ler A Inteligência do Século. E por que eu estou lendo A Inteligência do Século? Eu estou na metade dele e deixo os outros da Michelle eu degusto. Eu vou lá e leio um pouquinho da história e tento me colocar no lugar dela, que começou. Ela não era uma família tão pobre como a minha, mas ela começou também com muita luta, de baixo, entendeu? Então, assim, eu tento olhar esse caminho. E o que eu estou lendo agora, que é o Inteligência do Século, a frase que me marcou foi logo na introdução do livro. Ele disse o seguinte: nunca tome decisões, nem na necessidade do outro, na urgência do outro, nem na sua necessidade. Só tome segundo o seu propósito. Então, se eu tenho um propósito, eu vou tomar decisão em cima daquele propósito, daquilo que eu tracei. Não é porque o outro está urgente, que na política acontece muito isso. Não, mas tem que ser para ontem. Por que tem que ser para ontem? A sua urgência não é a minha. Eu acho que em algumas coisas vai me ajudar muito nesse
ler nessa leitura do tabuleiro, entendeu? Desse jogo aí que é a política. Não é um jogo ruim, é só um jogo de que você... É isso que eu ia te perguntar. Você gosta desse jogo? Eu não gostava. Quando eu comecei, eu achava horrível. Por que as pessoas fazem tanta... Só que eu comecei a estar mais ao lado do Casagrande e comecei a perceber que ele entende o jogo da política e joga com muita transparência. O Casagrande não fica mandando recados. Ele fala o que ele pensa. Todo político manda recado. Mas não manda Você muito. acabou de falar aqui, ó. Não entendi direito o recado. Mas não manda muito. É a Às forma vezes de uma mandar, foto, né? eu acho que é mais por transparência. É dizer assim, não, eu não tenho nada contra fulano, respeite a minha opinião, respeite a minha posição, que eu respeito a sua, por mais que ela seja contrária. Para você ver, nós conseguimos gerir agora a pandemia conversando com todas as instituições da sociedade capixaba, todas, desde a empresarial, as religiosas, a equipe que parou, o cara da van que não pôde trabalhar porque as escolas foram suspensas, os sindicatos, o pessoal da rede hoteleira, do turismo, que foram os primeiros a parar e agora que estão retomando. Então, assim, nós fizemos um diálogo amplo, franco, verdadeiro, transparente, criamos a matriz de risco, fizemos tudo isso para mostrar para eles que nós também não tínhamos a receita pronta, ninguém tinha, o mundo não tinha, e nós também não tínhamos, mas nós tínhamos que criar a nossa receita. E a nossa receita, ele tomou um propósito, o governador, com a equipe, vamos salvar as vidas. E aí muita gente dizia, vocês vão salvar a vida e vai matar a CNPJ, vocês vão salvar a vida e as empresas vão morrer. Olha os números do Espírito Santo hoje. Nós crescemos no acumulado do ano 7,9% no crescimento econômico em relação ao Brasil. Então, nós crescemos muito mais do que o Brasil. O Brasil está em retração e nós estamos em crescimento. Então, a nossa decisão lá atrás foi uma decisão correta, transparente e conversamos com todo mundo. Aproveitando que você citou esse comportamento do Estado em relação ao combate à Covid, você citou muito o propósito e você citou muito esse jogo de xadrez. Que lugar que você ocupa nesse jogo? Que peça que você é nesse jogo? Às vezes eu penso que eu sou a rainha. Às vezes eu só penso, né? Eu posso pensar, porque a rainha pode ir para qualquer posição. Então, eu tenho a impressão que, pela rainha poder ir para qualquer posição, e hoje eu tenho uma consideração, eu falo com o Renato Casagrande uma frase que é: a gratidão é a memória do coração. Eu tenho uma gratidão pela liderança do governador Renato Casagrande, que eu já acompanho desde 2005. Se você for lá no meu gabinete, você vai encontrar um quadro meu e dele, quando eu era camelô, e ele deputado federal. Uhum. Então, existe um caminhar que eu tracei no PSB. Eu quero ser essa liderança, eu quero, talvez... o PSB tem muito essa coisa da dinastia, assim. Você vai em Pernambuco, tem o Arraes, tem o Eduardo as famílias, as famílias. Né? E aqui no Espírito Santo, o Casagrande não tem essa família envolvida. Ele era uma pessoa humilde do interior, que veio para a política meio que dentro de um projeto partidário. Então, não tem dinastia. Eu até brinquei, falei assim, você não vai... O Vitor, seu filho, não, eles não se interessam para a política e tal. E uma vez ele até brincou, não, minha dinastia pode ser você, pode ser o Tiago, pode ser tantas pessoas que estão mais próximos de mim. Então, meio que nessa visão, eu acho que eu me coloco em qualquer posição, eu não tenho muita vaidade, eu acho que isso ajuda. Uhum. Entendeu? E como é que vai ficar? A gente está entrando no ano eleitoral, né? Uhum. E aí a gente tem um cenário já praticamente posto e colocado. Você continua como vice-governadora na chapa do governador? É mais complicado, né? Porque nós somos do PSB, do mesmo partido. Exatamente. Então, assim, o que aconteceu no Espírito Santo foi meio que inexplicável, até porque como o jogo rolou naquele momento, com a saída do Paulo Artung do cenário, muitas pessoas se ficaram órfãos ali naquele momento de fazer as coligações. E nós estávamos com uma chapa pronta, tínhamos um partido com a chapa pronta, que era o Cidadania, que era parceiro, Luciano Rezende ali. Então,
o PP estava com uma chapa pronta também. Então, a gente estava... O PDT do Vidigal também estava com a chapa pronta. E estava todo mundo dentro desse cenário com o Renato. Então, foi muito tranquilo. No final das contas, foi até interessante que o Marco Duval definiu ser candidato a senador ou nada. Foi uma decisão pessoal dele. Não, eu sou senador ou nada. Ele não topava compor a chapa de federal. Então, eu tinha que tirar alguém de federal. Vai tirar quem? No final, o governador. Eu posso tirar uma pessoa do meu partido, porque eu já era pré-candidata federal em 2018 na chapa do PSB. E aí ele falou, eu posso tirar uma pessoa do meu partido, porque eu quero uma mulher. Foi uma decisão pessoal dele. E aí os partidos não tinham essa figura para retirar da chapa de federal. E aí foi quando ele sacou essa possibilidade, entregando a possibilidade da cidadania ter um senador. E que naquele momento ninguém acreditava muito que poderia, porque o Marco Duval era desconhecido. E, de repente, veio aquele negócio de mudar o Brasil, tem que mudar o Senado. Ele fez uma campanha bacana, o Casagrande ajudou muito na eleição de Marco Duval. E aí eu me tornei vice, uma vice meia que foi um... Você estava no lugar certo na hora certa, né? Isso aí, é como Leonardo Boff, que você tem que estar na estação certa, na hora certa e no dia certo. São 3 coisas, porque se você tiver um desses falhar, você pode estar na estação certa, na hora certa, mas no dia errado. Eu estava com as 3 conjunções certinhas, passou o trem da oportunidade e a gente entrou. Tá, você me enrolou, mas você não falou. Você está na chapa do Casagrande nesse ano, 2022? Então, depende dessas composições, né? Porque esse ano é outro cenário. Você está preparada para quê? Você falou muito de propósito. Qual é o seu propósito em 2022? Eu estou preparada para ser a rainha, ser qualquer coisa. Ser a rainha significa ser governadora? Candidata a governadora? Pode ser. Não sei. O que o PSB falar que é para ser, nós estamos juntos. Claramente você já tem na sua cabeça o que você já quer, mas você não vai abrir para a gente. Mas tudo bem. Vamos ver se até o final da entrevista eu consigo te arrancar mais alguma coisa. Você acha que você corre o risco... A gente está falando muito de xadrez, né? Você acha que você corre o risco de ser usada pelo que você representa? Você é uma mulher, veio de baixo e é negra. Você acha que isso pode ser um fator... que vai fazer você pode ser usada de alguma forma, porque as pessoas usam isso em benefício próprio. A gente vê o nosso partido para falar, para colocar o politicamente correto, mas nem sempre essa é uma posição verdadeira, né? É só justamente para colocar e se colocar e fazer uma imagem do politicamente correto. Você tem medo disso, de ser usada nesse sentido, por ser negra, por ser mulher, por ter sido pobre, camelô, esse tipo de coisa? O nome disso é tokenismo, né? Tokenismo ou talquinismo? É um nome que dá de símbolo, né? Token, símbolo. Você utilizar da figura de algo para poder se promover uma ética social. Na realidade, eu pensei nisso lá atrás, entendeu? Só que não foi o que aconteceu no governo. Eu tenho total liberdade no governo. Eu chamei todos os nossos secretários, eu coordenei um programa, estou coordenando um programa amplo de intersetorialidade, ou seja, em todas as pastas do governo nós temos ações. Então, eu acabei sendo a vice empoderada. Por quê? Porque é a vice que mais tem representatividade no sentido de chegar nos lugares e as pessoas ligarem, às vezes, para o gabinete do governador e falar assim, não, se o governador não puder, manda vice. O que muitas vezes não é assim. E os vices, que se você for perceber, que tiveram alguma evidência, maiores evidências no Estado, eles também ocuparam pastas. Eu não ocupo pasta. Eu ocupo a vice-governadoria. O que a vice-governadora faz? A vice-governadora, ela cumpre uma agenda intensa, muito, muito intensa, de representatividade do governo, de coordenação de programas sociais, como é o caso. Hoje nós coordenamos o plano da primeira infância no Estado, coordenamos o programa Agenda Mulher e coordenamos o ES Solidário, onde nós fizemos agora, pela pandemia, a transferência de renda direta para as pessoas. Então, eu tenho um trabalho de coordenação com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Assistência Social. Na área do esporte, por exemplo,
Nós ampliamos a participação dos Bolsa Atletas dentro dessa nossa ideia de paridade de homens e mulheres, e mais de 60%. As mulheres quase não participavam de lançar a mão desses programas. E dentro da cultura, que a gente tem um trabalho muito bacana também, onde o Cultura em Toda Parte acabou trazendo projetos de mulheres para mulheres dentro do nosso programa também. Então, o nosso foco... Hoje eu ganhei o título agora, antes de ontem, como é que é? Aquele mesmo que foi da empresa, embaixadora do microcrédito. Por quê? Porque eu sou uma MEI, eu sou microempreendedora individual e eu faço um trabalho de embaixadora do microcrédito, ou seja, de desenvolver o empreendedorismo. Então, dentro da nossa pauta, a gente trabalha desde dessa inserção social daquela família que ainda precisa receber um benefício como é solidário, que foi uma transferência de renda do governo, e vai continuar agora com a entrada do Auxílio Brasil. Nós ampliamos o Bolsa Capixaba para atender 37 mil famílias direto da extrema pobreza, mas a gente trabalha um projeto de trazer essas pessoas para o empreendedorismo, porque não tem emprego para todo mundo. Ou a pessoa encara que o mundo mudou e que empreender é a forma de você sobreviver e feliz, porque quando a pessoa decide empreender, ele passa a ter mais tempo para fazer uma caminhada, para ficar mais com a família, para poder e para ganhar dinheiro. Então, assim, essa é a forma que eu tenho lidado, e hoje eu tenho uma representatividade no estado todo. Então, essa ideia do símbolo, eu tive um receio lá no início, mas não aconteceu, até porque o governador não tem um evento do governo que ele fala, não, aqui a minha vice fala. Ou seja, a vice é as mulheres no centro do poder, é as pessoas que mais precisam do governo, que às vezes não conseguem chegar no governo, tendo voz e vez aqui no Palácio, no centro das decisões. Então, hoje eu estou super tranquilo com relação a isso. Tranquila em relação a isso, mas a agenda não é tranquila não, né? Não. Eu sei, porque eu tentei com a Iris aí 1 milhão de vezes marcar e foi difícil para marcar essa entrevista. A agenda é complicada. A gente está fazendo agora... Como é que é a sua rotina? Como é que é a sua rotina? A minha rotina é de muitas viagens, muita representação, assinatura de ordem de serviço. Quando o governador não pode ir, eu vou. Quando ele às vezes está para um lado, eu estou para o outro, ou inaugurando alguma coisa, ou entregando a assinatura de fazer palestras que eu também faço. Eu tenho dentro do meu programa Agenda Mulher, existe um projeto chamado Diálogos em Rede, que eu dialogo com os alunos das escolas estaduais sobre violência de gênero, sobre participação e inserção das mulheres na liderança feminina. E eu gosto de conversar muito com os meninos, porque nós estamos num estado que ainda tem uma cultura de violência de proximidade muito grande. Então, eu trato da violência na base, porque existe um estudo americano que fala que a violência tem um ciclo, e as mulheres precisam identificar, as meninas jovens precisam identificar esse início desse ciclo para que elas não entrem num relacionamento abusivo. Então, a gente tem uma agenda muito intensa, eu acordo muito cedo, eu durmo muito pouco, e eu gosto de trabalhar muito, então eu viajo muito. Às vezes, minhas viagens não são... Eu e o governador, a gente não viaja aéreo no mesmo helicóptero, porque o protocolo não permite. Exatamente. Então, a maioria das minhas agendas, às vezes ele está lá em Atílio Vivaco, vai de helicóptero, eu vou de carro, saio 4 horas mais cedo, não tenho problema com relação a isso, vou feliz e volto feliz. Eu estou assim, vivendo um momento de muita felicidade no que eu estou fazendo. Eu acho que isso que é o combustível para você fazer bem. Se você tivesse acesso a microcrédito quando você era camelô, sua história podia ter sido diferente? Não, eu tive acesso. Você teve acesso ao microcrédito? Quando você era camelô? Quando eu era camelô, não tinha ainda o MEI. Então, o MEI é recente. Quando eu era camelô, teve um projeto do Sebrae e do governo. Eu sou fruto de política pública, porque nessa época o Sebrae tinha feito um trabalho de empréstimo solidário. Então, era assim, você pegava 3 amigos e pegava o empréstimo e um era fiador do outro, como se fosse assim. Isso foi um projeto do Sebrae na época. Eu tive acesso. Depois, quando eu terminei meu mandato de vereador, em 2016, eu decidi não ser candidata à reeleição. Ou seja, eu não perdi a eleição. Eu decidi que eu não queria continuar na Câmara. Eu queria ir para um partido maior e queria fazer política de forma diferente. Na Câmara você estava no PSD, é isso? PSD.
Em 2017, eu olhei para mim e falei, gente, eu vou precisar tomar uma decisão. Eu vou seguir essa questão política, eu fui abrir uma oficina mecânica. Aí eu abri um MEI, um microempreendedor. Mas de onde você tirou isso, Jaqueline? Oficina mecânica, de camelô para oficina mecânica? É porque, tipo assim, eu não precisaria voltar para o camelô, até porque eu já tinha dado o ponto para outras pessoas, já estavam trabalhando, não tinha, isso não tem dinastia nisso não, de passar para um para o outro, né? O meu ponto, que eu trabalhei 15 anos ali perto do cara da cocada, já tinha outra pessoa ocupado. E eu lembro desse cara da cocada, um monte de cocada colorida lá. Colorida, eu que coloquei ele para trabalhar também lá, o cara da cocada. Eu falava, ele chegou da Bahia desesperado, com a família passando necessidade, perguntando como é que fazia para trabalhar. Eu falei, você sabe fazer o quê? Eu sei fazer cocada. Então começa a fazer cocada aí, que o pessoal, tudo aqui vai comprar. Eu lembro desse carrinho de cocada. Ficou até hoje. Ele hoje participa das feiras da Adéres, para você ter uma ideia. Ele é inscrito na feira da Adéres, então quando você for nessas feiras, sabores, ele está lá fazendo cocada. Nossa, eu lembro muito bem quando funcionava o IAPI ali ainda, muita gente ia para consulta, ia para agendamento, não sei o que e tal, aí descia, comprava uma cocadinha e ia embora. Comprava cocada. Às vezes, se estivesse chovendo, comprava sombrinha. É verdade. Mas mudou ali, não tem mais. Eu não sei nem se ele está ali mais ainda. Não, ele continua ali. Continua no mesmo ponto? Ele continua no mesmo porque ponto. O movimento acabou, o prédio está fechado ali, O prédio está fechado. Não acabou 100%, porque ali tem o Teatro Carlos Gomes, que está em reforma agora, mas quando tem movimento ele vende nas feiras também. O centro ali sempre dá muito movimento, né? A filha dele estudou, fez faculdade. Eu acho muito legal isso, assim, a história dos filhos, nossos filhos, as minhas filhas não precisaram ser camelô, mas todas duas foram criadas embaixo da barraca. Então, assim, isso é muito legal. Hoje elas estão fazendo direito, são oportunidades que eu não tive e elas tiveram na idade certa. Nesse período de camelô, teve algum dia que você falou assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Não. Nunca teve? Nunca teve. Você nunca falou assim, a chuva que deu, a polícia que passou, levou tudo. Você nunca falou assim, puxa vida... Eu não tinha tido esse feeling ainda não. Eu tinha ainda na minha memória de infância a frase do meu pai. 2 frases marcantes. Uma, a gente só tem respeito na vida se tiver dinheiro. Então, meu pai não foi forjado a estudar e ele não ensinou a gente a estudar. Ele ensinou a gente a ganhar dinheiro. Trabalhar. Ele falava que trabalhar ganhava dinheiro. E se ganhasse dinheiro, teria respeito. Então, essa foi uma das ideias da infância que ficou marcada. E a outra, crescendo com ele, indo para as feiras, indo para a festa de Santa Maria de Jetibá, festa dos colonos, festa da polenta, a gente ia trabalhar com barraca. E aí ele falava bem assim, não, tempo de crise ou você chora ou vende lenço, escolhe sempre vender lenço. Então, ele não me deixava olhar para coisa ruim, como até hoje eu não consigo olhar. A pessoa tá desabando o quê? Eu consigo já ver, está desabando, o que eu posso fazer pós-desabamento, mas eu não me abato muito com coisas negativas. Então, por causa dessa frase dele, todo mundo passa crise. Em tempo de crise, ou você chora ou vende lenço. Vai ter sempre alguém que vai chorar e sempre alguém que vai vender lenço. Você escolhe sempre vender lenço. Ou seja, se chovia, eu vendia sombrinha. Se era Copa do Mundo, eu vendia coisa do Brasil, brinquinho. Quando o Brasil perdia logo no início, sobrava aquele monte de bagulhada que não servia para 4 anos mais. Já aconteceu. Você fazia o que com aquilo? Menina, aí que era onde a gente ficava enrolado. Eu tive crédito no Banestes em 91. Foi um banco público também, que você vê que só dá crédito às vezes, não é? Um banco público, em 1991. Então, esses dias eu fiz a palestra como embaixadora do microcrédito, eu falei... gente, todo mundo já passou por um Serasa, por um SPC, não pagar uma conta, pegar um dinheiro para acreditar num negócio e dar errado. Comigo não foi diferente, já fiquei devendo Banestes um monte de vezes, já paguei, já fiquei na lista de tudo vermelha lá. E aí, eu brincando, eles rindo, eu falei assim, sabe por que eu estou falando isso? Porque os agentes de crédito devem ser acolhedores a essas pessoas. Às vezes você arruma um fiador, o fiador está com o nome na Serasa, não serve, e eu já passei por isso. Por quê? Porque você acreditava. O Brasil está na Copa, aquela campanha. Aí eu comprava brinco, comprava bandeira, comprava um monte de coisa, aquele plástico para o pessoal enfeitar a rua. Aí começava vendendo. Perdi. Daqui a pouco perdia. Sobrava aquele monte de coisa. E eu sempre... Não sei se você era da época do Teletubbies, daqueles bonequinhos que tinha... Sou. Com certeza, tem a idade, né? Minha falta de... Essa coisa empreendedora, minha veia empreendedora é muito também... Eu não sei como é que os investidores chamam aquele que é mais conservador, aquele que é mais arriscado. Arrojado. Arrojado. Eu sou aquela arrojada ao quadrado.
Aí tinha o Teletubbies. Eu saí daqui para comprar umas mercadorias lá na 25. A gente ia de excursão, nos ônibus e tal. Paraguai você nunca foi? Paraguai eu nunca fui. Meu pai perdeu mercadoria no Paraguai. Eu tinha medo do Paraguai. Não tinha medo de ir. Eu só ia a São Paulo. Aí um dia eu saí daqui para comprar umas mercadorias sombrio, que eu vendia brinco, bijuteria, eu vendia muita coisa de cabelo, enfeite de mulher. Cheguei lá, tava todo mundo a 25, todinho vendendo esse boneco. E aqui eu não vi esses bonecos. Era amarelo, verde, vou deitar e rolar. Verde, vermelho e azul. Aí eu liguei na época pro meu marido e falei assim: "Ei, tem uma febre aqui de um tal dos bonecos chamado Teletubbies, eu vou levar isso. Você quer que leve para você?" Ele falou assim: "Traz 2 dúzias para mim." Porque ele também era camelô, meu marido também era camelô. Eu conheci ele, o Avelina, conheci ele no camelô. Aí ele traz 2 dúzias. Eu, 2 dúzias? Eu vou pegar meu dinheiro todo e vou levar tudo. Eu trouxe 400 bonecos. Aí ele foi e trouxe 2 dúzias. Trouxe 2 dúzias na barraca dele e trouxe 400. 100 de cada cor. Coloquei na minha barraca, saí pendurando os Teletubbies, tudo era uns bonequinhos de tecido. Não demorou menos de um dia, as 2 dúzias dele tinha acabado, ele veio correndo. Eu já estava vendendo com gente pedindo assim: "Ei, você não vende atacado?" Não, porque estava uma febre e não tinha chegado esse boneco aqui. Aí começou vários... Você pegou na veia, né? Eu peguei na veia lá, porque eu cheguei em São Paulo e lá estava uma febre. Bombando. A gente chamava de febre, né? Ó, lá tá uma febre isso. Aí a gente trazia. Aí eu voltei para lá e comprava mais. Pronto, pagou a dívida do Banestes. Pagava tudo. Então ficava devendo, pagava. E você, pô, você tá acima do Banestes hoje, né? O Banestes tá ali na hierarquia, tá abaixo de vocês Banestes ali agora, né? Hoje é um banco público, mas tem investidores, tem... Não, ok, mas é um banco do Estado. Tem uma parte acionária, mas é muito pequenininho e tal. Você olha assim para o presidente do Banestes e fala assim: já te devi muito, né? Agora eu tô aqui em cima. Você já pensou nisso? Ele que ouve essas histórias minhas, eles me chamaram para ser embaixadora do microcrédito justamente porque eles gostam de ouvir essas histórias, que são histórias verdadeiras e que incentivam as pessoas a acreditar. A que você pode acreditar muito no seu negócio, investir, dá tudo certo. E pode dar tudo errado. E qual o problema em dar tudo errado? Nenhum. Começa de novo. É aquela coisa tem que começar de novo. Então, assim, eu acho que é isso que acaba incentivando as mulheres. Nós conseguimos linhas de crédito agora para quem faz o curso do Qualificar S, linhas de crédito até R$3.000 para a pessoa começar seu próprio negócio. Meu Deus, eu na barraca com R$3.000 era uma fortuna para poder começar um negócio. Então, eu acredito que uma mulher, por exemplo, que faz um curso de unha de gel, como a gente tem no Qualificar, ela pega uma linha de crédito de R$3.000 para pagar em 36 vezes e compra todo o seu equipamento para montar o seu estúdio até na sala da sua casa, ela consegue pagar essa prestação com tranquilidade, entendeu? E ela consegue sair e ter autonomia, sair de uma dependência e ter autonomia financeira. Então, isso eu sei porque eu vivi isso, eu sei que é possível. E a história da oficina, que você não terminou de me contar a história da oficina? A da oficina foi porque quando eu terminei o mandato, a gente tem um ponto ali, Marcílio de Noronha, que era do meu marido, e ele tinha alugado uma oficina, e o cara saiu. Eu falei Marcílio é Viana, né? Marcílio é Viana. O único lugar mais fácil que já está pronto para ser era uma oficina. Então, assim, já não precisava fazer propaganda. O cara saiu, não queria mais fazer. Mudou de ponto, falei, vamos arrumar uma pessoa que é mecânico. E eu comecei a entrar num ramo que não era meu, mas eu amei. Eu falei, cara, isso aqui dá resultado. Você compra um cabo de embreagem aí por R$4, e no mercado é R$18. Eu nunca vendi uma mercadoria com tanto lucro. Vamos começar. E eu comecei ali, o negócio foi bom para mim, porque em 2017... Você aprendeu a aí eu peguei, mexer no carro também? Mexer no motor? Não, mexer no moto, era de moto. Eu aprendi a trocar óleo, aprendi a trocar pastilha de freio de moto. Mas foi interessante que ali eu peguei uma linha de crédito do Bandes, que é Banestes Bandes, do microcrédito de R$20.000 em 36 vezes, com carência de 6 meses para pagar. Então, você inicia um negócio com muita tranquilidade. O que o Bandes agora, de novo, tem essa linha de crédito, com 12 meses de carência. Então, é possível começar um negócio, fazer um empréstimo, porque tem fundo de aval do governo. Então, você não precisa de muita burocracia para você pegar uma linha de crédito. Pra você ter uma ideia, o fundo de aval nosso, do governo, que nosso governo aqui do Espírito Santo lançou, foi de 250 milhões. São Paulo, com 42 milhões de habitantes ou mais,
lançou um fundo de 200 milhões. Nós lançamos de 250 milhões de proteção ao emprego, que foi essas pessoas agora que ficaram nessa dificuldade. Então, tem 12 meses de carência, os juros baixinhos. Eu terminei de pagar o meu empréstimo do banco já sendo vice-governadora. Não atrasei nenhuma parcela, paguei direitinho. Legal. Você falou também das 2 lições que seu pai deixou para você. Uhum. A primeira qual foi? A primeira foi o trabalho é o que traz respeito, ou seja, você só vai ter respeito se você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. E ele acreditava que ganhar o dinheiro era com muito trabalho. Que era mais importante do que estudar, mas você se formou, né? Aí a minha visão foi por uma professora. E aí você, e pela nossa conversa aqui, você é uma leitora assídua, você lê muito, estuda muito, né? Esse próprio fato de você falar de querer entender o jogo e entender e começar a entender isso, não deixa de ser um estudo. Você está estudando uma situação. O estudo está fazendo muita diferença na sua vida também. Aí foi a voz de uma professora. Lá no Camelô ainda chegou por isso que eu sou apaixonada por pesquisa. Chegou um grupo de estudantes de direito para fazer um projeto chamado Marginalização do Trabalho Informal. Perguntaram a vários camelô quem é que poderia fazer para eles algumas perguntas, um questionário, e fazer algumas imagens. E as pessoas falavam assim, conversa com a Jaqueline. Eles apontavam a minha liderança. Uhum. E aí eu fiz esse estudo. Esse grupo apresentou esse projeto na FAESA, que era a faculdade ali em Vitória, uma faculdade em Vitória, para uma professora sobre a marginalização. Quando eles chegaram para mim, eu me assustei. Porque eles falaram assim, a gente quer fazer um projeto sobre marginalização do trabalho informal. Eu falei assim, não, mas eu não sou marginal. Aqui ninguém é marginal. Eu já recebi eles assim, tipo assim, a minha cultura de entender o que eles queriam dizer era pequena, eu não conseguia alcançar. E ele, não, mas é isso que a gente quer falar. A gente quer dizer que atrás da informalidade tem uma família que se sustenta. Então, a gente vê o catador, a gente vê isso, a gente vê aquilo. E estava sendo discutido na época a lei do MEI, do microempreendedor individual, ainda lá no Congresso. Então, eles fizeram isso. Eu fui apresentar esse projeto com eles na faculdade. E quando eu entrei, que eu terminei de falar, eles me deram uma falinha no final para eu falar sobre essa experiência, de como gravar com eles. E eu falei assim, fiquei encantada em falar. Eu sempre gostei muito de falar. Vocês já perceberam que eu falo a beça. Já falo mais que você, Ed. Então, assim, a minha filha fala que meu áudio no WhatsApp é um podcast. Então, assim, eu cheguei lá, a professora no final me abraçou e falou assim, menina, você tem que fazer direito. Aí eu olhei para ela e falei assim, não posso, só tem a 5ª série. Aí ela, quem disse que você não pode? Você pode sim. Volta a estudar, vai para uma EJA, volta a estudar que você pode. Quando ela falou isso, a palavra dela foi como uma bomba no meu coração. Eu não tinha ainda tido esse feeling de... E eu acho que tu tem um tempo na vida de amadurecimento, e aí que veio esse amadurecimento pelo estudo. Hoje eu penso, eu quero fazer mais. Hoje eu estou, assim, querendo aprender mais, querendo conhecer mais. Sei que ainda tem uma trilha. Eu cheguei num patamar, talvez mais alto do que a minha capacidade intelectual. E às vezes tem um buraco que eu queria conhecer mais, Então, isso que é a sede, essa busca pelo conhecimento, eu estou vivendo agora. Mas a educação foi o divisor de águas na minha história. Eu sou fruto de política pública. Então, assim, eu fiz educação em escola pública, no ensino fundamental, na EJA. Eu sou muito favorável à EJA, porque são mulheres da faixa etária de 26, 30, 40 anos. Eu fui mãe aos 19. Então, assim, já não estudava desde os 14. Então, voltei a estudar com 26. Isso fez toda a diferença para minhas filhas hoje querer estudar e querer ter uma vida diferente da minha. O que vale mais, o conselho do seu pai ou o conselho da professora? O conselho do meu pai, eu acho que ele me forjou para o trabalho. Então, hoje eu acho que dá para conciliar o trabalho, trabalhar muito, que eu gosto muito de trabalhar, mas hoje trabalhar mais com o campo das ideias e com a mente. Então, esse conselho. Agora, o que eu mais guardo é... Em tempo de crise, ou você chora ou vende lenço. Eu nunca vou chorar, eu sempre vou vender lenço. 2022 é o último ano de mandato, né? Uhum. E aí, 2023, você vai continuar trabalhando aonde? Então, 2022, lá no meu gabinete, tem um planner que é contagem regressiva. O mandato é 1.461 dias. Então, são 1.461 dias de missão. Termina numa sexta-feira, termina num sábado,
e na sexta-feira eu vou gritar sextou, trabalho no sábado catando as coisas e vou para onde Deus estiver preparado para eu ir. E aonde que Deus vai preparar você ir? Olha aí, não sei. Mas assim. Brasília? Pode ser que seja. Se for Espírito Brasília. Santo? Estou preparada para qualquer lugar, mas se for Brasília, também eu tenho certeza que eu vou honrar cada voto e cada O que você quer? O que você quer, Jaqueline? Para onde você quer ir? Então, é aquela coisa do viver o hoje. Se eu falar assim... Não, mas aí você tem que ter um planejamento, né? Você tem que ter uma visão lá no futuro, um pouquinho pelo menos. Eu já tenho planejado. O partido hoje diz assim, Jaqueline, coloca o pé na candidatura de federal. Como eu estava com o pé na candidatura de federal em 2018 e virei vice. Uhum. Então, assim, eu estou com o planejamento pronto para a candidatura de federal. E se você me perguntar assim, Jaqueline, como é que faz isso? É mapear, é você saber onde que você tem representatividade, é onde você sabe onde você... É você fazer uma análise de quem passou. O César foi um excelente vice, mas não se elegeu federal. Em compensação, em 25 anos, todos os vices se elegeram federal, mas tiveram pastas. E eu não me lembro de ter vice repetido. Eu não me lembro, porque o Paulo Artur foi o Lelo primeiro e depois o César Conago, né? Não. Lelo, depois Ricardo. Isso mandato, aí. E depois o César Conago, exatamente. Não tem vice repetido. Dos três, o César não foi para federal por conta dessas... Eu acho que foi a pauta negativa assim, que ele pegou, que não é o meu caso hoje. Ele pegou a crise da PM. A crise né? da PM, pegou muitas coisas. É um cara bom, eu gosto A gente fez entrevista com ele aqui. Ele é pré-candidato a governador, se coloca como pré-candidato. Então, acho que, não sei... O partido dele, o PSDB, é um partido forte, né? Já foi mais, né? Já foi mais, né? Tá aí, mas já foi mais, né? Ele tá, inclusive, tem essa missão de reestruturar o país. Eu quero ser essa liderança do PSB. Ou seja, eu tenho definição partidária, eu sei o que eu quero, entendeu? E quero que o partido tenha uma boa bancada federal. Você sabe o que você quer? Então, é isso que eu estou te perguntando. O que você quer? Eu quero ser essa liderança que contribua muito para o PSB continuar sendo esse partido forte no Espírito Santo. E como é que você vê essa polarização que a gente vive na política hoje, Jaqueline? Essa coisa do ou eu ou ele, direita ou esquerda, você está certo, eu estou certo, você está errado. Como é que você vê isso hoje na política do país? Se eu pudesse falar mais abertamente, fala, assim, pode falar? Pode, completamente. Para falar mais abertamente, assim, eu acho que Bolsonaro foi um erro da nação. Entendeu? A eleição de Bolsonaro foi um erro da nossa nação. Mas você não acha que foi um erro provocado por erros piores das gestões passadas? A gente viveu um período difícil no Brasil de corrupção, de desvio de dinheiro. E de maior transparência nas investigações. Quem assinou a delação premiada? Foi Dilma. Então, assim, de uma certa forma, quem fortaleceu a Polícia Federal? Foi o governo do governo da esquerda. Mas aí você não acha que as coisas caminham para isso? Porque aí você tem... Porque a sociedade se mobiliza também. E tem uma hora que não dá para... Algumas pautas... Não dá para ficar para trás algumas pautas, né? Uhum. É uma evolução, a sociedade caminha para isso. Tudo bem, a Dilma assinou, mas tinha uma pressão grande da sociedade para isso. Então, se essa pressão tivesse continuado de uma forma menos contaminada, vou chamar assim, de uma contaminação da robotização, do uso das fake news, como aconteceu. Você fala robotização das redes sociais? Das redes sociais, que isso foi um plano que a direita, no geral, a extrema-direita fez no mundo e o Brasil veio com tudo. Porque se o presidente tivesse passado por um debate político, um debate que fosse... Mas ele tomou uma facada. Então, a reação da população seria outra. Então, eu acho que ele foi eleito por causa da facada? Sentido. Sim, houve uma comoção social. Se você perceber, o maior movimento que foi deturpado, inclusive, por essa robotização e por as fake news, foi o momento Ele Não, que foi puxado pelas mulheres, no Brasil inteiro. Foi o segundo maior movimento de mulheres. O primeiro foi Não é Não. O Não é Não foi de 4 jovens num carnaval que o cara tentou roubar o beijo dela, as outras entraram e falaram não, ela já não disse que é não,
E o cara assim mesmo foi lá e beijou. E aí começou a lei do assédio por esse movimento do não é não. Aí depois veio Meu Corpo, Minhas Regras e tal. Depois veio o movimento Ele Não, puxado pelas mulheres. Por quê? Por causa da agressão a jornalistas, agressão à imprensa, chamando a mulher, dizendo que dava na cara, que você não merecia isso, não merecia aquilo. Ali iniciou um novo movimento, que foi deturpado na rede, o segundo maior movimento de rede que teve no Brasil inteiro. E por que foi deturpado? Por causa dessa robotização que só freou agora com a decisão do Supremo, que se não tivesse o Alexandre entrado para frear e prender esse cara que fabrica fake news, fábricas de fake news, a gente hoje ainda estaria sofrendo. Eu sou vítima de fake news aqui. A Câmara de Vitória virou uma pessoa lá que tem um vereador, infelizmente, que tem um discurso de ódio contra as mulheres, o mesmo discurso de ódio que o presidente tem. Qual foi a fake news que você foi? Eu fui do... Como é que é o nome do vereador Gilvan? O vereador Gilvan da Federal. Ele falou que eu sou fazendeira, que eu tenho um monte de fazenda. Aonde? Eu estou tentando descobrir. Eu estou tentando descobrir até hoje. Falei, quando eu descobrir, eu vou pegar tudo que é gado que tiver, a gente faz um churrasco, levo o pessoal do bairro Operário, todo mundo para comer carne. Entendeu? Porque não é o meu perfil, as pessoas sabem que são montagens, entendeu? Então, assim, pega a montagem de alguém que fala uma coisa, vocês depois podem ver. Eu entrei com um processo judicial contra ele, ganhei para ele tirar das redes sociais e agora vou para um processo criminal contra ele em fevereiro. Não tenho medo de enfrentar, não tenho medo, porque acho que esse discurso do ódio contra as mulheres, ele desce. Pra você ter uma ideia, segurança pública ainda é uma pedra no nosso sapato do governo. Mas quais foram os crimes que mais cresceram? Crime de proximidade. 42%, você pode pegar o mapa da violência, você vai ver, 42% dos crimes que elevou o número no Espírito Santo foi o marido que matou a mulher, o namorado que matou a namorada, o irmão que matou o outro irmão num churrasco de família, o pai que matou, o filho que matou o pai. Então, esses crimes de proximidade é gerado por um discurso de ódio. O Brasil hoje, ele precisa de um líder que dialoga com todo mundo, que conversa com todo mundo. Essa coisa da ideia de colocar a corrupção como obra de um só partido, isso também não é correto para a nação brasileira. Isso é um debate rasteiro, porque a corrupção ela é histórica no Brasil e a gente tem que continuar combatendo com a participação popular. Os maiores instrumentos que traz segurança contra a corrupção é a participação popular. E quem mais fortaleceu a participação popular foi o governo de esquerda. E aí, assim, pode falar o que for, mas foi o governo de esquerda. Você, como vice-governadora, recebendo informação e pautas direto do governo federal, você acha que esse governo não foi bom? Não, o governo... Não teve nada bom do governo federal? Eu acho que o governo federal, assim, como vice-governadora, a gente sempre tem que manter essa questão da institucionalidade, de dizer que tem secretários bons, tem ministros bons. Eu não posso desconsiderar que tem ministros que não tem ministro bom. Eu gosto do Tarcísio. Eu gosto do Tarcísio, eu acho que ele é um cara muito conhecedor, servidor público, de carreira, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Eu acho que o Queiroga da saúde, ele deu uma centralidade naquele momento difícil, que houve uma polarização, uma politização do tema pandemia, que isso estragou tudo aqui embaixo, essa politização do tema pandemia, politizou remédio, politizou vacina, politizou uso de máscara, entendeu? Então, assim, hoje nós temos vou dar um exemplo, a gente tem uma lei aqui no estado sobre o servidor público se vacinar, mas a gente coloca a lei, a gente exige, nós, governo, né, que exigimos que as pessoas cumpram, é uma determinação do nosso governo, da nossa Secretaria de Saúde, mas nós temos um presidente da República que disse que não vacinou, mas também conseguiu esconder o seu boletim por 100 anos, o seu cartão de vacinação, que não pode mostrar. Então, assim, o que é isso que a gente está vivendo? Eu fico perguntando. Mas você acha que a politização acontece e aconteceu e acontece só por parte do governo federal? Quer mais um cafezinho? Não. Era bom se tiver. Eu tomo café. Adoro café. A politização aconteceu porque
Eu penso que não é só de boas intenções, como eu falei, é um jogo. E aí, se o presidente teve boas intenções no que ele falou, muitas vezes eu nunca vi. Eu vejo muito o apagar fogo com gasolina, como meu pai dizia. Aconteceu com mais intensidade, eu acho, no governo federal. Exatamente. Acontece menos agora, mas continua acontecendo, né? Então, assim, quando você tem um líder da nação, que você espera que traz o quê? Centralidade. Às vezes você está vendo como é que é o preconceito, né? Só você ganhou o cafezinho. Tá vendo? Esse é o seu mal. Esse é o seu mal. Esse é o seu mal. O Ed com ciúme. Então, assim, apagar fogo com gasolina foi o que mais prejudicou. Muito obrigado pela gentileza, ser espontâneo dessa forma, viu? Valeu. Foi sob pressão aqui, né? Não, nem um pouco de pressão. Hoje está com menos intensidade porque ele está sendo orientado pelo Temer, né? Como assim? Ele está sendo orientado pelo Temer? Ele não chamou o Temer depois do 7 de setembro para poder ajudar? Teve isso, mas continua? Acho que sim, né? Você acha porque que senão ele não estaria tão calminho, não? Você acha que ele tem chance de ganhar? Ano que vem? Eu acompanho algumas pesquisas mensais que tem site que libera aí. Você confia, né? Você acredita e confia, né? Porque todas as pesquisas disseram que ele ia perder. A gente teve um caso de uma pesquisa aqui que falou que o prefeito de Vitória ia ser um, no dia foi outro. Pesquisa é sempre meio complicado, mas assim, se eu não me apegar a elas, vou me apegar a quê, gente? A fé? Não, mas aí que tá, você tá no tabuleiro, você tá atrás do tabuleiro também, você também tá no tabuleiro, você sabe como é que funciona. Mas assim, você... outra dose de Bolsonaro eu não queria, não. Não? Se eu pudesse escolher, eu não queria, não. Quem que você acha a melhor opção? Não, Renato Casagrande? Renato Casagrande. Ele foi cogitado como candidato a presidente pelo presidente. Nosso partido está participando diretamente do debate nacional, né? O PSB. Mas você não acha que tem um problema aí dessa falta de... Tem um problema dessa falta de conversa da esquerda? O PT não abre mão de uma candidatura, o PSB também não abre mão de uma candidatura. Você não acha que a esquerda pode se perder por causa disso? Mais uma vez, tem uma guerra com o Ciro aí que já vem desde das outras eleições. Você não acha que a esquerda pode se perder com isso? Acho que não. O Brasil tem segundo turno, então assim, eu acho que desde o momento que as federações, por exemplo, eu tenho muita crítica ainda ao modelo que está colocado, até porque... Ao modelo de quê? O modelo da federação que foi aprovado. Então, assim, a federação, se ela vier para poder juntar os partidos, qual a ideia que eu imagino? A ideia é parar com essa coisa do troca-troca. Se você vai assim, o partido ele tem uma ideologia lá de centro-esquerda, como hoje é o PSB, de centro-esquerda. Ele vai ter que caminhar do centro-esquerda para cá, mas e aqui no Estado do Espírito Santo, que a gente sempre governou com centro amplo? Todo mundo sempre governou com centro amplo. O Paulo Arthur governou com centro amplo, sempre. Aqui no Espírito Santo tem essa característica. O Renato Casagrande tem essa característica de governar sempre com centro mais amplo. Ele não ficou no palanque do Haddad, ele não ficou no palanque do Ciro, ele não ficou no palanque de ninguém. Na nossa eleição de 2018, se você for olhar, a gente ficava... mas é justamente por isso, né? Porque ele abriu demais o leque. O leque de apoios do Renato Casagrande foi gigantesco. Mas é a característica do Espírito Santo. É a característica daqui. Não é só nessa eleição, não. Se você for olhar, analisar as outras boas gestões que teve o Espírito Santo, porque foram boas gestões de 2002 para cá, a gente vê que sempre o centro foi mais amplo. Isso, a federação atrapalha muito, porque existe vamos dizer assim, existe uma dinâmica em cada estado que é diferente. Quando você chega no Nordeste do país, por exemplo, o PSB, você olha Pernambuco, né? O PSB com o João Campos, o PSB e o PT foram inimigos quase que mortais dentro da mesma família. Tem muito menos força, né? Não, o PSB tem muito mais força. Mas eles são da mesma família. O PT, quem formou lá, foi quase da mesma família que disputou, que eles são primos.
o João Campos e a candidata, que agora eu não me recordo o nome. Maria... Do PT. Arraes, não é? Maria Arraes. Então, assim, vem do Nordeste a ideia da não federação. O PSB é um partido capitalizado no Brasil inteiro. Eu aqui, com as mulheres, eu fiz um encontro antes da pandemia, em fevereiro, em março de 2020. Depois, 13 dias depois, veio o primeiro caso de pandemia aqui, mas nós fizemos com os 27 estados da federação, nós temos representatividade. Então, assim, o PSB é um partido muito capitalizado. É lógico que o governador, quando recebeu o convite para se colocar como presidenciável naquele momento, a intenção dele em não assumir isso foi justamente o controle da pandemia. Ele não queria, de jeito nenhum, perder essa boa gestão que nós estávamos tendo. Então, teve uma preocupação muito grande dele se lançar. Quem é que você vai rodar o Estado, o país, para falar de eleição em pleno foco de pandemia? É quase impossível. Então, ele deixou essa decisão para o partido, mas ele continua participando nacionalmente dos debates. Eu não participo diretamente, eu sou do Diretório Nacional, mas eu não participo diretamente dessa construção para cima. Então, o meu nível ainda é aqui o Estado. Então, eu preciso, mas eu tenho opinião. E você está vendo o que está acontecendo aí, o que está por vir aí, o que você achou do Moro, candidato a presidente? Então, eu acho que o Moro é uma construção ainda que não traz segurança. Eu acho que o povo brasileiro, pelo menos eu tenho andado na rua, Ed, a população brasileira, nós vamos querer segurança. Nós vamos ter medo de arriscar com essa coisa do que novo é esse? Um novo que não traz diálogo. Tem que ter diálogo. Então, o Moro ele teve dificuldade de aprovar o plano dele de segurança no Congresso. Não teve diálogo. Porque o presidente não dialogou, nem ele. Então, assim, não sei se seria... Não posso fazer muitas críticas, não, porque aí daqui a pouco eu já mereço. E você acha que o Ciro dá essa segurança? Foi meu candidato em 2018, posso dizer isso. Foi meu candidato em 2018. E você acha que o Lula dá essa segurança? Tá fazendo um dever de casa bonitinho, eu acho. Você acha? Tá. O Lula tá. Mas você não acha que o PT tem um recall muito negativo, não? Talvez aqui no Estado, sim. Mas no Brasil, você acha que minha não? dúvida. É porque a gente viu o recall maior do PT no Nordeste. E perdeu muito terreno no Nordeste, né? Eu acho que acho que se fizerem de novo, não. Mas, sei não. Ontem saiu pesquisa agora recente também, 43% dos evangélicos. Mas então, é aquela história da pesquisa, né? Votam no Lula. Você acredita na pesquisa fielmente? Não tem aquela história. Você coloca lá os 3 mil do microcrédito, aposta na pesquisa, compra a pesquisa lá para vender na sua barraquinha de camelô? Acreditar 100% na pesquisa, a pesquisa é um instrumento científico, né? Então, assim, se você não acreditar... Eu sei Se você disso. não acreditar também, você não pode acreditar... Se eu não acreditar na pesquisa, que está lá, que tem uma ciência por trás daquilo ali, eu também não vou acreditar na vacina, não vou acreditar num monte de coisa, porque a pesquisa é um instrumento científico. Eu não posso descredibilizar ela. Tá certo. Tá. E ano que vem, você é candidata ao quê? Então, a gente lá no partido está discutindo para eu manter o meu posicionamento que eu tinha em 2018, mas eu sou candidata ao que precisar. Hoje eu estou colocando com planejamento de candidatura a deputada federal, mas se precisar fazer o que aparecer, eu estou dentro. Não vou nada também, eu estou feliz. Você acha que você vai encerrar o seu mandato como vice-governador em 2022 como? Eu acho satisfeita, tendo feito tudo que você planejou fazer, conhecendo o jogo, conhecendo o tabuleiro, te preparando para o futuro. Como é que você vai terminar 2022? Conhecendo tudo, não, porque seria muita prepotência falar assim, você conhece tudo. A política é como uma nuvem, cada dia está num lugar, você tem muita dificuldade de fazer leituras diárias. São movimentos diários, você tem que ficar lendo. Mas, assim, eu termino o mandato no sábado de 2022, que vai cair um dia de sábado, último dia de mandato, certa de que eu, como primeira mulher, eu entrei na história, ou seja, daqui a 100 anos, alguém que... Você já teve alguma mulher governando o Estado? Teve, a Jaqueline. Isso dá
um negócio assim por dentro que eu não sei nem explicar o sentimento que é de árvore, assim, sei lá. Nossa, eu ver uma árvore de 150 anos, eu vou viver agora no livro da história. Então, isso me arrepia, dá um sentimento que eu não sei explicar o nome, não tem um nome ainda para ele. Construir um legado para as mulheres, estando vice-governadora, através do Agenda Mulher. Eu construí um programa, Agenda Mulher Empreendedora, porque ele traz essa essência da minha história, de que as mulheres podem ocupar o espaço que quiser, trabalhar liderança, trabalhar o emocional, inteligência emocional, trabalhar foco na política, no empreendedorismo produtivo, no empreendedorismo social, inclusive o empreendedorismo emocional, que faz parte da minha agenda. Então, eu vou deixar esse legado. Pintei uma parede do gabinete de goiaba, meio rosado, para que, quem sabe, o próximo não precisa pintar de cinza de novo, porque eu cheguei lá, era preto, branco e cinza, então, de repente, possa ter uma próxima que gosta daquele tom goiaba na parede. Então, quem sabe, não fui a primeira, como disse a Câmara, mas eu não quero ser a última. Então, eu acho que a paridade que se criou entre eu e Renato Casagrande no Estado poderia se perpetuar no Estado. Não importa quem seja, importa que essa representatividade poderia ser nesse nível. É isso que eu torço muito. E vou sair feliz, do jeito que eu entrei feliz, estou vivendo feliz e vou sair feliz. Jaqueline Moraes, vice-governadora do Estado, obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Depois a gente tentar marcar tantas vezes, aí a gente conseguiu. Valeu, obrigado e sucesso para você. Eu que agradeço, obrigado pelo carinho e bela entrevista. Foi muito bom estar aqui.